Olá! Nesse terceiro vídeo é hora de falar sobre o ciclo de vida dos projetos. Ou seja, os projetos têm um nascimento, um desenvolvimento e um fim. O que significa dizer que todo projeto foi feito para terminar, para ser concluído, para acabar. Por que os projetos seriam temporários? Bom, diferente dos produtos e dos serviços que podem ser feitos para durar ad eterno ou sem um prazo de fim determinado, o projeto ele deve ter uma delimitação temporal, porque se ele não se concluir, significa que o objeto que você queria projetar ou desenvolver com aquele conjunto de esforços, ele não aconteceu nem vai acontecer nunca. Todo projeto, portanto, é feito para ser executado e concluído. Esse ciclo de vida pode ser definido de duas formas: o simplificado ou o complexo. O simplificado a gente consegue colocar em 3 etapas. Bom, quais seriam? Organização e preparação, execução e encerramento. Na organização e preparação, nós teríamos que trabalhar com o dimensionamento dos recursos que nós vamos trabalhar. Na organização e preparação, a gente define quais são os custos que nós estamos dispostos a despender, qual é a equipe de trabalho que vai estar envolvida no nosso projeto e a competência de cada uma das pessoas que devem estar lá. Quando a gente fala de competências, são o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que a gente quer que essas pessoas tenham. E, finalmente, eu tenho que ter pronto um cronograma, que eu vou cumprir cada parte do projeto. Nesse sentido, a gente teria aí a primeira fase do projeto de organização e preparação. A segunda fase, ou segunda etapa do projeto, já seria a execução, que seria a prática, ou seja, é quando os equívocos do seu planejamento aparecem. Se o seu planejamento vai sair exatamente igual àquilo que deveria ser na prática, eu acredito que eu apostaria que não. E se isso vai acontecer, isso vai ser um milagre, porque o mais comum é que a prática seja bem diversa daquilo que você esperava. Você erra porque você dimensionou demais os cursos ou porque você esqueceu de colocar uma competência que seria necessário, porque você errou quanto ao cronograma, enfim, há uma série de possibilidades de equívocos. E é nesse momento de execução em que você vai poder ter a possibilidade de enxergar esses equívocos. Bom, mas os equívocos vão aparecer no momento de que o projeto está acontecendo. E agora? Agora você vai ter que ir ajustando. É fundamental que você tenha jogo de cintura, flexibilidade para conseguir ajustar aquilo que saiu diferente do que você esperava. Uma ferramenta muito importante e interessante para isso é o PDCA. O ciclo PDCA é aquele que fala que você deve planejar, fazer, do, ser, check, né? Checar para ver se está tudo ok, act, agir, ou seja, corrigir. Então, nesse ciclo, você vai estar sempre planejando e refazendo o seu planejamento. Na própria execução, você pode fazer as diferenças, mudando as estruturas, aparando as arestas, e aí que já vai corrigindo e já vai colocando um replanejamento. Uma vez feita a fase de execução, a gente entra na fase de encerramento. O que é a fase de encerramento? É quando você tem a entrega do produto que você prometeu entregar ou do serviço que você disse que entregaria com aquele projeto. Bom, esse é o ciclo simplificado. Mas existe o ciclo complicado ou complexo, que seria feito pelo PMI. A gente vai falar sobre o PMI e o PMBOK. O PMI e o PMBOK chama esse ciclo mais complexo de gerenciamento de processos. Então é como se fosse o conjunto. Ele diz que, olha, seu projeto ele vai ter um ciclo de vida com 5 tipos de processos. No primeiro processo, você vai ter o início, o segundo vai ser um processo de planejamento mesmo, né? O início é só dar o start, e é muito simples. E aí a gente vai ter o planejamento mais detalhado do seu projeto. Aí você vai ter a execução, depois monitoramento e controle, e finalmente você vai ter o encerramento. Ocorre que esses ciclos eles são compostos por outros processos, claro, óbvio. Então, cada um dessas 5 etapas compõe-se dentro de si de processos. Então, são tipos, agrupamento de processos, então, portanto, compõem um ciclo complexo. Professora, qual é a diferença do ciclo simplificado para o ciclo complexo? É porque o simplificado, ele é de qualquer projeto, e o complexo você só vai utilizar para projetos maiores, mais ambiciosos e que desejam objetivos mais complicados, assim podemos dizer. Bom, o que é a fase de iniciação? A fase de iniciação é muito simples, foi o primeiro que a gente falou que são 5. Primeira iniciação. Iniciação é como se fosse o pontapé inicial. É quando você fala, olha, começamos, temos um termo de abertura. Para o que é termo de abertura? Termo de abertura é qualquer papel, qualquer documento que fala, olha, meu projeto começou. Tem gente que faz um formulário, a gente aqui na nossa disciplina, a gente pode dizer que o plano de ensino é o termo de abertura da nossa disciplina.
né? E aí a gente coloca lá que nasceu, geralmente o termo de abertura tem 1, 2 páginas, são extremamente claras, e nesse termo de abertura a gente já fala quem são os envolvidos, as partes interessadas, né? No nosso caso a gente já coloca ali o professor e os alunos, que são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto da nossa disciplina. Bom, a segunda fase, qual seria? Ou o segundo conjunto de processos, a segunda fase, seria a fase do planejamento mesmo. E essa é a maior de todas, porque ela envolve a própria confecção ou organização. Eu diria para vocês que ela envolve o reajustamento do projeto, né? O projeto já está escrito, é claro, mas é quando você consegue fazer o checklist para ver se ele está tudo ok. Nessa fase de planejamento do projeto, né, você vai ter que gerenciar o escopo, ou seja, o objetivo. O PMBOK gosta muito de falar de escopo no lugar de objetivo, mas são as mesmas coisas. Nesse objetivo, você vai dizer quais são as regras do jogo, ou seja, sobre que estabelecimentos eu vou ter, né? Quais são as bases, quais são as diretrizes que eu vou ter aqui para trabalhar. Enfim, exatamente a segurança daquilo que você trabalhar, o que eu disse, as regras de como você vai jogar, de como você vai gerenciar aquilo ali. E aí você tem que observar, em primeiro lugar, quais são os requisitos funcionais do projeto. Como assim? Antes de qualquer coisa, você tem que ver se seu projeto está cumprindo os requisitos legais, né? Se ele tiver um problema com a lei, ele já vai ser cancelado. Você tem que ver se ele está cumprindo os requisitos técnicos, os requisitos das próprias atividades, eu diria os requisitos físicos que uma atividade exige, e finalmente os requisitos funcionais, para ver se ele funciona exatamente, para ver se ele vai. Tá certo? Então, nessa fase de planejamento, você vai ter isso. E logo após esse checklist que você faz, seria interessante que você faça a EAP. Eu não vou falar da EAP, vai ter um vídeo só para EAP, mas só para relembrar vocês a definição, a estrutura analítica do projeto. A gente fez em sala de aula um EAP, em que existe um site, o WBS, em que você coloca lá direitinho o objetivo que você quer e vai dividindo em metas. Só que diferente da estratégia que a gente já estudou lá em planejamento, aqui na EAP a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com entregas. Então você vai dizer quais são cada subentregas que você vai ter para você conseguir atingir aquele objetivo que você quis, né? A EAP tem uma forma exaustiva, ela é tipo uma árvore, ela é completa, ela é hierárquica e é orientada para você colocar entregas. O que significa dizer que você não vai colocar verbos no infinitivo ali. Ali você vai colocar só o quê? Disciplina ministrada, assunto completo, é assim que a gente fala, tá certo? Além disso, a gente vai trabalhar também com um detalhamento, né, progressivo que a gente vai ter, e aí a gente vai falar sobre o cronograma. No planejamento a gente tem que analisar para ver se o cronograma está certinho, como assim? Um cronograma bem feito, ele tem que trabalhar com o planejamento, o gerenciamento, mas é o sequenciamento de cada uma das atividades que vai ter e a data em que ela começa e a data que ela termina. Por isso, você precisa ter uma estimativa de quanto tempo vai durar cada atividade, tá certo? É assim que você monta o cronograma. Existe o gráfico de Gantt, que é uma maneira que você pode colocar, dentre outras formas de montar o cronograma. Ainda no planejamento, nessa fase de planejamento, além de ter visto as regras, além de ter visto o cronograma, você deve prever os custos, né? Aqui, se lá no Simples tem, imagina aqui, você não vai ter a questão dos custos. Ali você vai estimar, e aí você vai fazer o orçamento. Lembra que o orçamento é o preço mais interessante que você achou e onde você achou, né? Não vai ficar colocando cotação de preço. Mas tem outros também. A gente também vai ver a questão dos recursos, também aqui a gente analisa tudo que a gente vai utilizar, tem que ver quais são os recursos que eu vou comprar, quais são os recursos que eu vou construir para eu fazer. Eu tenho que planejar qual é o tipo de canal de comunicação que eu vou trabalhar, quais são as comunicações, se vai ser por WhatsApp, se eu vou trabalhar por via de e-mail, Hangout, e aí a gente vai ver se vai ser Zoom, várias outras maneiras que a gente tem de fazer a comunicação entre as partes interessadas. Bom, ainda no planejamento eu tenho que ver meu gerenciamento de risco. E o que é gerenciamento de risco? É a identificação daquilo de ruim que pode acontecer e dizer em uma análise qualitativa e quantitativa, ou seja, qualitativa, quais são os riscos e qual é a possibilidade de cada um acontecer. E digo mais, eu tenho que, além de identificar aí nessa análise, eu tenho que planejar as respostas aos riscos. Ainda em planejamento, eu vou dizer quais são as aquisições que eu vou fazer, né? Aquilo que eu preciso ou não comprar. E, finalmente, as partes interessadas. As partes interessadas são os stakeholders, ou seja, todo mundo que está ali trabalhando. Bom, pessoal, esse vídeo, para não ficar grande, eu disse para vocês, então, agora aqui, duas fases, né? A gente viu as duas primeiras fases do complexo ciclo de vida. E no próximo vídeo a gente vê as outras três. Tá joia? Até mais.